Tenho ouvido cada vez mais, principalmente de fontes estrangeiras, que a situação nos Estados Unidos é tal que estão à beira de uma guerra civil. Achei estranho e pensei comigo mesmo, quem está lutando e contra quem? Guerra significa armas, dois exércitos, suprimentos, logística, aviões, tanques, bombas e tudo mais. Afinal, quem luta contra quem? De todos esses relatos, forma-se um quadro, em geral, bastante desagradável, mas ainda assim me pareceu que talvez dizer que estamos à beira de uma guerra civil soa um pouco exagerado. Poucas horas depois, chegou a notícia horrível do assassinato de Charlie Kerka. Esse é um ativista de direita, defensor de valores conservadores, que foi morto a tiros em um comício onde ele justamente falava sobre tiroteios em massa. Ele era, é preciso dizer, um grande amigo de Israel. Charlie falava muito em apoio a Israel, defendendo o direito de Israel à autodefesa, o direito de Israel de se proteger de seus vizinhos hostis e assim por diante. Nos Estados Unidos da América cresce uma forte divisão social. Trump fala que são necessárias algumas medidas rigorosas para lidar com toda essa situação. É preciso agir com mais rigor e ser mais duro nessa questão. Não sei, não moro nos Estados Unidos. Repito mais uma vez, eu posso passar horas e dias falando sobre o que acontece em Israel, mas os americanos sabem melhor o que está acontecendo lá. Mas agora também está ficando claro para nós que a situação nos Estados Unidos, nesse sentido, piorou muito, e isso é ruim. Ou seja, temos nos Estados Unidos da América o fantasma da guerra. Ao mesmo tempo, Sergei tem milhões de inscritos, disse várias vezes que não mora nos Estados Unidos da América, que para nós isso é mais visível e assim por diante. Mas mesmo assim ele vê que a situação piorou muito. Já um certo canal chamado Stolitsa Mira também tem 1 milhão de inscritos. A América já vive há muitos anos em um estado de conflito permanente. Parece que a tensão não diminui nem por um dia. A sociedade está dividida em dois campos, que se olham com ódio, deixando de ver no oponente um cidadão ou até mesmo uma pessoa. Cada vez mais se ouve uma retórica em que o outro lado é chamado de inimigo, destruidor do país, traidor. Nesse ambiente, qualquer tragédia vira rapidamente motivo para mais ódio e acusações. Em 10 de setembro de 2025, a América viveu esse tipo de evento. Durante um discurso na Utah Valley University, Charlie Kirk foi gravemente ferido e morreu em seguida. Bem, isso já sabemos, então vamos pular. Em seguida surge a mesma pergunta inquietante. De fato, interessante. aqui está. O apresentador de língua russa deveria saber que assassinatos políticos acontecem há pelo menos 4 a 5 mil anos em todo o mundo. Por que essa frase bombástica? Já fazem parte da vida política dos Estados Unidos há muito tempo. E em Roma não tinha, isso é, sim, uau, os americanos são ruins. Praga sobre as duas casas deles, a principal e a Dasha, como dizem na Rússia. Quero fazer uma observação importante aqui. Lendo as notícias e acompanhando as redes sociais, as reações das pessoas, pode parecer que esses malditos esquerdistas, democratas, radicais, estão todos contra Trump, contra seus apoiadores e tentando acabar com todos eles. Na verdade, essa opinião está errada. Essa opinião está errada. Ok, vamos ver. Contra Trump foram feitas 90 acusações falsas nos tribunais, 90 acusações falsas nos tribunais. Por um caso falso, ele deve pagar 500 milhões de dólares por supostamente ter feito um folheto publicitário da sua casa com o preço errado. Esse caso agora está na Suprema Corte, em vários tribunais, e deve ser anulado. Em outro caso, ele deve pagar mais de 80 milhões de dólares a uma jornalista que teria sido estuprada por ele. Também está nos tribunais de apelação, entre outros. Trump foi alvo de 2 tentativas de assassinato. Clinton e Obama inventaram acusações falsas contra Trump com o objetivo de impedi-lo de governar o país entre 2016 e 2020.
Muitos aliados próximos seus foram presos por acusações falsas. Agora recebemos documentos sobre a conspiração dos serviços secretos contra Trump. Dezenas de milhares de blogueiros foram banidos das redes sociais por apoiarem Trump. Eu também, várias vezes. Paravam, deletavam, eu trocava de conta, criava outra, não deixavam as pessoas se inscreverem. Faziam de tudo esses caras. Milhares de organizações sem fins lucrativos encerraram suas atividades, não foram registradas. Se eles apoiavam o Trump, professores eram expulsos do trabalho, estudantes eram expulsos das universidades por fazer campanha ou simplesmente apoiar o Trump. Agora, por favor, explique para nós por que tudo o que eu disse não é verdade. Porque até mesmo os políticos democratas também sofrem ataques. Por exemplo, só nos últimos 3 anos. No final de 2022, houve uma tentativa de sequestro de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, basicamente a terceira pessoa mais importante do país. Querido, meu caro, encantador, charmoso e tudo mais, você não assistiu a história até o final. Aqui está o homem que estava lá na casa, cujo nome eu não lembro agora, que teve um conflito com o marido da Nancy Pelosi. De acordo com os primeiros relatos que recebemos, ele foi deixado entrar na casa pelo próprio marido da Pelosi. Naturalmente, a casa da terceira pessoa na linha de sucessão presidencial dos Estados Unidos da América depois do presidente e do vice-presidente, a terceira pessoa é o presidente da nossa Câmara dos Deputados. Se eles morrerem, ela ou quem ocupa o cargo vira presidente. A casa dessa pessoa é protegida nos Estados Unidos da América. Não importa o que tenham contado para você. Por isso foi estranho ler que o criminoso arrombou a porta dos fundos. Primeiro disseram que ele estava em casa, eles brigaram e ele pegou um martelo. Depois começaram a dizer que ele entrou na casa pela porta dos fundos. Na verdade, havia uma suspeita séria de que era o amante do marido de Pelosi. Mas, de novo, não vamos entrar nesse assunto, certo? Então, ele supostamente arrombou a porta dos fundos. Tem segurança em todo lugar. E ele procurou por Nancy Pelosi pela casa toda, encontrou o marido dela e o acertou na cabeça com um martelo. Ou seja, ele ou é louco ou é alguém próximo ao marido da Pelosi, que durante o tempo, enquanto ela trabalhava no Congresso, o marido dela sim fez $1 bilhão e morava bem em uma casa completamente sem segurança. Absolutamente. Segundo a própria Pelosi, segundo todos os Pelosi, a casa realmente não tinha nenhuma segurança. Pode entrar quem quiser, pegar o que quiser. Na verdade, isso parece com alguém com um rifle de precisão atirando do telhado. Sim, bem, é exatamente a mesma história, tanto à esquerda quanto à direita. E esse aqui que está com o martelo. Se, por exemplo, quando Nancy Pelosi está lá, há segurança, mas quando ela não está, supostamente não há segurança. Sim, como ele não entendeu que se não há segurança, então não há Pelosi? Ou seja, é uma história estranha, certo? Ou talvez ele simplesmente não tenha pensado na segurança, no fato de que se não há segurança, então também não há Pelosi? Bem, Um bobinho assim? Em junho de 2025, Mark Hortman e Melissa Hortman foram assassinados. Esse é o presidente da Câmara dos Representantes de Minnesota. Ou seja, ele é a segunda ou terceira pessoa mais importante do estado. E eles foram mortos simplesmente em sua própria casa. sim, de fato, um homem invadiu a casa deles e atirou nos dois. E quando ele foi pego, disse que não gostava deles. Que eles propagavam, segundo ele, ou expressavam isso. E aqui é muito importante entender isso. Por quê? Eu digo que essa é uma tendência muito perigosa, porque dos dois lados as pessoas se radicalizaram tanto que pegam em armas para matar aqueles com quem não concordam. Porque o ódio vem de todos os lados. Olhe para este quadro. São os esquerdistas contra os direitistas, não os direitistas contra os esquerdistas. São todos antifaz, supostamente antifascistas, mas na verdade são fascistas. E o BLM, quer dizer, vidas negras importam, mas na verdade destruíram centenas, milhares de negócios de negros e também de brancos, matando policiais negros também. As vidas dos policiais negros não importam.
Nos últimos 3 anos, os Bounty Guns e os grupos de combate do Partido Democrata dos Estados Unidos da América mataram 194 policiais, alguns deles negros. BLM, Black Lives Matter, as vidas negras são muito importantes. Não dá para dizer que são os democratas que são ruins, ou que são os esquerdistas que são ruins, ou que são os republicanos que são ruins. Por que não dá para dizer isso? Cidades em chamas, pessoas morrem o tempo todo devido ao ódio e inveja extremos entre os lados. Então pergunte a si mesmo, qual país inveja o outro? Esses que saqueiam lojas, eles trabalham, pagam impostos, participam da vida pública e política do país, debatem sobre liberdade, sobre relações de mercado. Ou eles pertencem àqueles que recebem do governo por serem mães solteiras de 5 filhos de pais diferentes, ou estiveram na prisão, agora saíram, e se ninguém os emprega, acabaram de sair. Aqueles para quem o Partido Democrata criou leis dizendo que se você roubar menos de $900, isso não é punível, ou que se você for levado pela polícia, eles te soltam, na palavra de honra de que você não vai mais roubar nem matar. Não são os republicanos, senhores. São aqueles que, quando votam, é pelo correio por $20, às vezes por $40, e sempre para os democratas. Eles que dão votos aos democratas não são presos. De jeito nenhum. Em 22 de agosto, na linha do metrô leve, Irina Zarutskaya, ucraniana de 23 anos, refugiada nos Estados Unidos da América, foi brutalmente assassinada. O ataque aconteceu sem qualquer provocação. Segundo a investigação, ela foi esfaqueada por um homem de 34 anos dentro do vagão do trem. O suspeito é Dean Carlos D. John Brown, que já foi preso 14 vezes e em todas as vezes foi solto. Preso 14 vezes e 14 vezes solto. Você acha que ele é republicano? Os apoiadores das ideias radicais de esquerda estão até comemorando e celebrando o fato de que Charlie Kirk foi morto. E, olhando para tudo isso, não consigo imaginar que tudo isso vai simplesmente acabar tranquilamente. Agora, a pergunta: é possível uma nova guerra civil nos Estados Unidos da América? Formalmente não. Nos Estados Unidos da América não existem exércitos controlando ou dividindo o território. Mas há sintomas preocupantes. A violência política já passou a ser vista como parte do jogo. Formalmente não, mas na verdade sim. Bem, isso é como ler borra de café. Como assim não? Mas sim. Então é não ou é sim? Se não, por que comentar? E se sim, então dê exemplos do passado, mostre o que levou às guerras civis, o que é necessário para isso. Os Estados Unidos da América atuais são diferentes dos Estados Unidos da América da época do Carter, que enfrentava Reagan e lutava contra agentes comunistas na América. Em que se parecem e em que diferem da época em que não havia guerras? Mas o mais importante é que não falam sobre revoltas, e sim sobre guerra. Quem vai lutar nos Estados Unidos da América e contra quem? E este vídeo da SBT, nem sei o que é isso. Alfa Rádio, como se chamam, tem 1,5 milhão de inscritos. Eu gostaria de mergulhar no doce mundo da democracia ocidental, é assim que eu anunciaria isso. Não, a democracia ocidental dela. Como é possível mergulhar em algo que não existe? Acontece que, como a grande Raevskaya disse uma vez, vocês dizem que a palavra bunda não existe, mas a bunda está aqui, existe. A mesma história. E aqui... Ele não confia em um final pacífico das eleições nos Estados Unidos da América. Por que dizem isso? Alguns analistas afirmam que os Estados Unidos da América estão perto de uma guerra civil. Isso procede? E, novamente, sem influências externas, por assim dizer. Isso pode acontecer, pois é. Os Estados Unidos da América são aquele país que hoje todos estão acostumados a culpar por seus problemas e para o qual todos olham. E acontece que nesse templo da democracia, como eles se consideram e se exaltam, na verdade tudo é muito, muito complicado com essa democracia. Conversas sobre guerra civil nos Estados Unidos da América existem há muito tempo, e vimos isso novamente. Guerra civil nos Estados Unidos da América, o que é isso? Porque, sem uma definição precisa, não está claro o que esses e outros comentaristas querem dizer.
Guerra civil é um conflito armado interno entre grandes grupos dentro de um país? De quais cidadãos? Objetivo. Às vezes o objetivo é tomar o poder, mudar o sistema político, né? O regime, ou separar uma região. Não sei se é obrigatório envolver tropas regulares nas chamadas Forças Armadas. A mobilização em massa da população costuma ocorrer junto ao deslocamento dos habitantes. A guerra entre o Norte e o Sul começou quando uma região quis sair da União. Pobreza. A falta de alimentos e itens essenciais pode levar a execuções, a Razin, a Pugachov, a revolta dos escravos de Espartaco, mas não a uma guerra civil. Na época de Espartaco, metade do exército romano não marchava em bloco contra a outra metade do exército, e os cidadãos não participavam do lado de Espartaco. Foi uma rebelião de escravos. As diferenças raciais e o problema das questões nos Estados Unidos da América não podem levar a uma guerra civil. Soldados e oficiais negros não vão lutar contra soldados e oficiais brancos que servem nos mesmos batalhões, companhias, baterias e coisas do tipo. Nós não temos divisões formadas com base racial para que digam vamos lutar pela nossa raça. Bem, mais um ponto. Nas últimas eleições ficou claro que os negros não apoiam os democratas em 100%, não é 100%. Muitos homens afro-americanos migraram para Trump. Com quem eles vão lutar? Com suas esposas e filhas, é isso? Claro, não dá para lutar contra elas, entendo. O exército, em sua maioria, apoia o Trump. A polícia, praticamente toda, é pró-republicana e bem conservadora. A polícia é muito conservadora, e nas famílias de policiais também são bem conservadores. A Guarda Nacional lembra mais a sociedade americana como um todo, mas ainda assim predominam sentimentos pró-republicanos. Quem vai lutar contra o Exército, a Guarda Nacional e a Polícia dos Estados Unidos da América? Me diga, por favor. Sim, entendo que Obama e Biden, democratas, tentaram substituir líderes militares por aliados políticos, independentemente da capacidade dos generais. O principal era agir de acordo com a necessidade política. Mas o povo deixou de se alistar no exército e saiu da polícia. Foi quando Trump voltou à Casa Branca que o exército e a polícia começaram a passar pelo que chamamos de Ruderov, ou seja, foi para o teto a todo vapor. Pessoas que afirmam aos seus espectadores que uma guerra civil está próxima nos Estados Unidos da América, ou existem duas opções, haha. A primeira opção é que eles não entendem a situação nos Estados Unidos da América. Sim, e então eles são filhos da mãe que estão mentindo para vocês? Sim, eles mesmos não sabem de nada, ou B ou 2. Eles sabem que nada disso pode ser verdade, mas mentem para vocês, para ganhar pontos com seus chefes ou para atrair sua atenção com uma sensação e lucrar com Google, Facebook, X e assim por diante. Ou seja, eles não se importam em criar uma imagem falsa para vocês. Ou seja, de novo, filhos da mãe, certo? Lá são filhos da mãe, aqui também são filhos da mãe. Desculpem, vadias, se eu ofendi vocês ao dizer que eles são seus filhos. Senhores, os Estados Unidos da América não estão à beira de uma guerra civil. Em 1944, acho que vou mentir agora, mas antes de Cristo mataram Júlio César, se não me engano, em 44, tinham medo que ele virasse imperador e com sua morte acabaram com a República. 1914, Áustria. Esse é o arquiduque, ou seja, aquele que deveria ser o herdeiro, por assim dizer, da coroa austro-húngara. 1948, Índia, Mahatma Gandhi. 1881, Rússia, Alexandre II. 1881, posso estar enganado em alguma coisa? 2007, Paquistão, Benazir Bhutto. Ela, ex-primeira-ministra, participou das novas eleições e foi assassinada. 1923, México. Pancho Villa é tido como herói popular. Não sei o quanto isso é verdade, mas segundo as lendas, ele é um herói do povo. Todos morreram.
Quem matou? Na maioria das vezes, são homens de 20 a 40 anos com sinais de psicopatia, esquizofrenia, narcisismo e dificuldades de adaptação, pertencentes a um grupo marginal, como se diz, a uma parte marginal da sociedade, a uma parte marginal da sociedade, digamos assim. Durante debates políticos acirrados, conflitos. Sim, isso mesmo. Eles sentem frustração e uma sensação de impotência, inclusive impotência sexual. Figuras políticas se tornam símbolos da infelicidade e dos problemas individuais e sociais. Tentei recontar de memória para vocês o que eu lembrava sobre esse assunto na época. Ou seja, o que está acontecendo nos Estados Unidos em 20... Peço desculpas se cometi algum erro aí. Ou seja, o que está acontecendo nos Estados Unidos no século XXI aconteceu no Egito, entre o faraó e Moisés, em Roma. Dei um exemplo para vocês na Índia, no Paquistão, na Rússia, na Áustria, Hungria e também nos Estados Unidos. Por favor, esqueci da América. Martin Luther King, Kennedy, seu irmão Robert, o irmão mais novo, sim, Lincoln, em Israel, Rabin. E, de alguma forma, eu não me lembro que depois da morte de Kennedy, Rabin, Lincoln foi destruído. O herói nacional matou cerca de 720 mil, decidindo não entregar para os sulistas. O Sul, para os sulistas, ele decidiu não entregar. O Politburo do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética também decidiu não entregar, assim como a Eslováquia para os tchecos. Não houve guerras civis depois disso, nem mesmo em Roma houve. Então, os rumores sobre a nossa morte, Slikka, foram um pouco exagerados, Slikka. Talvez vocês esperem, mas não vai ser tão cedo. Vamos começar. Estou encerrando o episódio de hoje da nossa saga americana, Legendas. Até a próxima vez.